Pronto. 6 minutos. O encontro feito em poesia foi assim que aconteceu. Os olhos dela eram dela. Ups, ups. Vamos lá. Pois tudo dela é tão dela e tudo meu era tão meu. Encontro feito em poesia foi assim que aconteceu. Os olhos dela eram dela. Ô, Mary, boa noite, Mary. Beleza? Boa noite, Léo. Tá tudo beleza aí, Mary? Estudando direitinho. Prendeu o cabelo aqui, porque tá um calor. Nossa, mãe. Aí, Léo, boa noite. Beleza? Como é que estão as coisas? Ai, que bom, Mary. Tá conseguindo estudar direitinho, né? Não, então tá bom. Léo, você tá conseguindo estudar também? Como é que tá aí? Vocês têm alguma dúvida em biologia? Ah, tá. Você trabalha com o quê? Ah, legal, cara. Joia. É bom que você tenha um conhecimento legal, assim, de fármacos, né? Isso é bom. É ter um conhecimento da prática, né? E farmacologia, cara, eu sou a negação. Nossa Senhora. Eu no farmaco, não, não, sem chance. Não, não, cara, só rindo mesmo. Farmacocinética, blá, blá, Nossa, mãe. Fisiologia eu gosto pra caramba, né? E pra você entender farmácia, você tem que saber fisiologia. Aí, fisiologia eu gosto, mas farmaco, nossa, mãe do céu. Enfim. Não imagina, não. Você já tem um conhecimento prático, cara. Quando, né, você vai fazer a área de biomédicas? Você pretende a área de biomédicas? Ah, então, quando você tiver farmacologia, primeiro você vai passar pela fisiologia. Primeiro você vai passar pela bioquímica, para te falar a verdade, né? Depois você vai para fisiologia. E, e depois que vai para farmacologia. Quando chegar na farmacologia, você vai arrebentar, ué, porque você já tem um conhecimento prático fora do comum. Fala, Mary, diga aí.
Isso, filhotinha. Aí, ó, tá pegando, tá vendo? É isso aí. Vou até falar mais. Não é legal isso, você começar a entender, aí você começa a deduzir, sabe? Aí você começa a sacar, fala, opa, deve ser por aqui o caminho. É exatamente, tá? E aí eu vou te falar mais. O anticoncepcional, ele inibe o LH, mas inibe também o FSH, entendeu? Porque aí é o seguinte, inibe porque o FSH é que faz um ovócito 1 virar ovócito 2, concorda, amigo? Ou seja, amadurecer um folículo ovariano dentro do ovário, não é isso? No ovário das fêmeas, óbvio, macho não tem ovário, né? Então, olha só, o FSH, que é produzido, armazenado e liberado pela adenohipófise, faz um folículo imaturo virar um folículo maduro dentro do ovário. Ou seja, um ovócito 1, que vocês fêmeas sempre, vocês nascem só com ovócito 1, tá? Virar ovócito 2. Beleza? Então, olha só. E o pico de LH faz vocês liberarem o ovócito 2, que a gente fala ovular e na realidade é ovocitar, secundariamente, que vocês liberam o ovócito 2, né? Então, o anticoncepcional, ele tem estrogênio ou um estradiol qualquer, porque o estrogênio inibe o FSH. Estrogênio é hormônio ovariano, só que é um estrogênio sintético, tá? Então tem estrogênio para inibir o FSH, porque aí não deixa um folículo madurar, e tem progesterona, porque progesterona inibe o pico de LH. Então repara, quando eu tomo lá, né, a pílula aqui ó, anticoncepcional, tá? Faz conta que eu sou mulher, né? E já tô na minha maturidade sexual, né? Então, já passei dos 12 anos, tá? Então, olha só, quando eu tomo lá minha pílula anticoncepcional, aqui tem estrogênio, estradiol, tá? Que foi produzido no laboratório sintético, tá? Esse estrogênio inibe a produção de FSH, ou seja, hormônio folículo estimulante. Então, no meu ovário, jamais vai amadurecer um folículo. Então, jamais um ovócito 1 vai virar ovócito 2. Mas aqui, além de estrogênio, tem progesterona. Progesterona. Progesterona inibe a minha adenohipófise de liberar LH. Então, acaba que eu inibo os dois hormônios que vão fazer com que vocês amadureçam um óvulo, né? Porque é ovócito 2 na realidade, mas eu vou colocar entre aspas, tá? Então, assim, ó, o hormônio que amadurece o óvulo é inibido e o hormônio que faz vocês ovularem é inibido. Por quê? Porque aqui, ó, na pílula tem estrogênio e progesterona. Ficou claro isso aí? Então, você vai ficar com nível alto de estrogênio e progesterona enquanto você está tomando a pílula, tá? E aí você não vai produzir FSH e nem LH. Pelo menos não vai liberar para a corrente sanguínea. Certo? Tanto que é o seguinte, olha, imagine, todo mundo aqui comigo, ó. Imagine que isso aqui é a minha cartelinha, tá? De anticoncepcional. Eu tenho que tomar 28, beleza? Todo dia eu tomo. Então, todo dia eu tô tendo níveis altos de estrogênio e progesterona, concorda comigo? Isso está inibindo a minha adenohipófise liberar FSH e LH. Então, eu não amadureço um óvulo no meu ovário e nem ovulo. Beleza? Mas aí acontece o seguinte, ó, eu tomei 28. Aí pede para ficar um dia sem tomar. No dia que você fica sem tomar, né? Cai o nível de progesterona. E quando cai o nível de progesterona, o que acontece com vocês? Menstruam, lembra disso? Que o útero contrai, não é? Então, quando você termina de tomar a cartelinha, vem a menstruação. Porque cai o nível de progesterona. Progesterona sintética, né? Que você estava tomando todo dia. Agora, por exemplo, se você colocar aquele anticoncepcional debaixo da pele aqui, ó, tá? E ele tem duração de 2 anos, ele vai ficar 2 anos liberando estrógeno e progesterona em você. Eu pergunto, nesses 2 anos você vai menstruar? Se ele vai ficar liberando continuamente progesterona? Menstrua não, tá? Você só vai menstruar o dia que tiver queda de progesterona. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Ô, Rafa, boa noite, boa noite. Mel, você consegue abrir seu microfone?
Eu não... Porque tá vindo um sinalzinho aqui em você, mas não tô escutando nada. Sim, Cap, eu consigo. Ah, não. Então tá. Entendeu? Entendi sim, deu para entender, obrigada. Nada. Beleza. Então vamos lá. Let's, boa noite. Sofia, boa noite. AK é quem? Boa noite, AK. Só me fala quem que é AK. Gabriel Rabelo, Rafa Amaral, boa noite. Quem que é o AK? Então vamos trabalhar. AK, manda seu nome aí no chat para mim, por favor. Tá. Olha só. Aula passada a gente falou de gonadotrofia, nós não falamos? De FSH e LH? E que isso faz, o FSH faz amuderecer um ovócito, né, no ovário, e LH, o pico de LH faz vocês ovularem. Falamos isso? Alguém me dá um retorno aí. Sim, tá. Sei começar pâncreas. Ah, tá. E eu já falei de suprarrenal? Eu acho que eu não falei de suprarrenal, não. Falei? Acho que você falou um pouco, falou do cortisol, aldosterona. Eu falei do cortisol, falei da aldosterona, então mineral corticoide. Então, beleza, tá. Outra coisa, gente, eu já dei o recado para vocês a respeito das nossas aulas? Ou não? Eu já dei um recado falando que é o seguinte, dia 17 de dezembro vai terminar o curso do Alfa, concorda? Mas eu dei um recado para vocês que dia 18, que é sexta-feira, dia 21, que é segunda-feira, e dia 22, que é terça-feira, nós teremos aula comigo aqui, só comigo. Falei isso, sim ou não? Eu acho que não, Capê. Não? Então deixa eu dar. Então tá, beleza. Deixa eu dar esses recadinhos aqui do coração para vocês. Gente, olha só. O que eu combinei com o Carlão? Combinei o seguinte, olha. Dia 17, que é uma quinta-feira, termina o curso do Alfa. Vocês concordam comigo? Certo? Encerra o Alfa. Beleza? Só que acontece o seguinte. No dia 18, que é sexta-feira. Dia 18, que é sexta-feira. E dia 21, que é segunda, e dia 22 de dezembro, que é terça, nós teremos aula à noite. Ficou claro? No horário que, teoricamente, vocês já teriam aula. Então, não é problema. Né? Não vai tomar horário de ninguém. Ok? Nós teremos aula. Eu só vou confirmar com vocês o horário. E provavelmente serão 2 aulas na sexta, 2 aulas na segunda e 2 aulas na terça. Anotaram isso aí? Sim ou não? Anota então para mim, tá? Dia 17 termina as aulas do Alfa. Beleza. Sem problema. Mas dia 18 de dezembro, que é sexta-feira, dia 17 é uma quinta. Dia 18 de dezembro eu tenho um compromisso com o Capetinga. Anota aí para mim, por favor, de noite no Zoom. Dia 21, que é segunda-feira, eu tenho compromisso com o Capetinga no Zoom. E dia 22, que é terça-feira, eu tenho compromisso com o Capetinga também no Zoom. Beleza? Eu só vou confirmar com vocês o horário. Provavelmente deve ser 19 horas, eu acho, tá? Mas eu vou confirmar. Combinado? Fechou? Tá. Outra coisa. Presta muita atenção aqui agora. Presta muita atenção. Olha, não vai dar para a gente terminar até o dia 17, até dia 22, que eu vou dar aula para vocês até 22. Até 22 de dezembro não vai dar para a gente terminar a matéria das 2 apostilas. Certo? E aí, o que eu vou combinar com vocês? Prestem muita atenção aqui, olha. O que eu vou combinar com vocês? Vocês têm acesso ao Classroom, não tem? Sim? Sim. Sim. Então, olha só. O que eu vou fazer? E já até fiz, tá? Mas eu vou falar aqui, ó. Eu vou gravar aulas, ou já tem algumas aulas minhas gravadas, de matérias que tá na apostila de vocês aqui, ó, tá? Principalmente volume 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou postar as aulas gravadas, que eu já gravei de algumas matérias da apostila 2. Outras eu vou gravar, tá? E vou mandar para vocês o link pelo grupo do Alfa. Ficou claro? Então, aqui, ó,
dia 17 termina o cursinho, mas ninguém, por favor, ninguém, absolutamente ninguém saia do grupo do Alfa, ficou claro isso aí? Por quê? Porque eu vou mandar o link das aulas que eu estou gravando, ou que já estão gravadas e que tem matéria para vocês, pelo grupo do Alfa, tá? Aí o que vocês vão fazer? Olha aqui. No horário, né, noturno, que é o, né, geralmente que vocês têm um tempo que a maioria de vocês trabalha ou estuda, né, de dia, olha lá, vocês vão assistir essa aula gravada, ok? Prestar atenção, eu vou colocar bonitinho na descrição, igual eu já mandei 3 aulas lá, tá? Já tem 3 aulas lá. Então, ó, vou mandar direitinho a descrição. Olha, gente, essa matéria, é igual eu coloquei lá, é tipos de ovos e está na página 98 da apostila 2, tá? Eu coloco assim, turma, tarde e noite, que é a mesma apostila. Então, você vai assistir a aula, por exemplo, de ovos, tipos de ovos, e depois você vai ler a matéria que está na página 98. Tá? Não lembro se é 98, não. Estou inventando aqui, tá? Mas é a página que eu indiquei. Ok? Aí é o seguinte, vocês têm o meu Zap? Se não tem, vão ter agora aqui, ó. Por quê? Vai fazer parte dessa estratégia também isso aqui, ó. Então, coloca aí, ó. Anota, por favor, Zap Capetinga. Anota aí, 031 988 63 5300. Vai fazer parte dessa estratégia também, 88635300. Isso, tá? Você vai assistir a aula que eu vou mandar para vocês gravada. Vocês vão ler a parte teórica na apostila. Ficou claro isso aí? E se tiver qualquer dúvida, você vai me chamar no Zap. Entendeu? Sim ou não? Entenderam? E aí eu vou acompanhar vocês provavelmente até dia 20 de janeiro. Postando aula e à disposição de vocês para tirar dúvida. Entendeu, turminha? Alguma dúvida? Ficou claro, então? Tá? Não sei se vocês separaram. Lá no grupo, Ô, Rafa, tamo junto. A gente tá junto. É isso aí, Léo. É para ficar... Se bobear, assim, eu não sei o dia que é a prova de vocês, acho que é 24, né? Até 22 de janeiro a gente vai junto nessa aí, entendeu? Beleza. Agora aqui, olha. Não sei se vocês repararam, lá no grupo do Alfa Noturno, eu já mandei um recado com 3 links. Vocês repararam isso? Até pedi alguém para entrar e confirmar se está conseguindo entrar direitinho. Vocês chegaram a ver lá no grupo do Alfa? Isso, Léo. Então, gente, fiquem atentos. Olha, já tem 3 aulas para vocês assistirem, tá? E toda semana eu vou colocar mais. Além da aula nossa aqui, que a gente vai ter aula até dia 22 de dezembro, não é? Além dessa aula aqui normal, que vai ter toda sexta-feira, e no dia 18, sexta, dia 21, segunda e dia 22, terça, além dessas aulas até dia 22, que a gente vai ter em tempo real, eu vou já mandando aulas gravadas para vocês irem adiantando a matéria dentro da disponibilidade de tempo de vocês. Combinado? Fechou? E qualquer dúvida, vocês podem mandar. Aliás, podem não, vocês devem, não é para deixar passar, ficou claro isso aí? Tá? Inicialmente vai ficar parecendo um Frankenstein. Porque você vai ver assim, ó, eu vou mandar igual eu mandei tipos de ovos, mandei tipo de reprodução, e vocês vão ver que na apostila de vocês, a número 2, está bem separado, sabe? Mandei de tecido muscular, sabe? Mas eu quero que você já leia, já assista a aula, já leia a matéria, e se tiver qualquer dúvida, você me manda. Ok? E depois você vai ver que tudo tem a ver, absolutamente tudo. Tudo na biologia tem a ver, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida? Vocês tiveram ainda estão tendo aula com o Dinho? Alguém me responde, por favor. Sim. Estão tendo ainda? Sim, estamos. Tá, e ele já deu mitose, meiose? Divisão celular? A parte de citologia ele deu, não deu? Alguém me guia aí, ó. A parte de DNA, proteína, lipídio, membrana, organelas membranosas, organelas intracitoplasmática. Isso vocês estão vendo?
Ele está terminando em organelas, é isso? Alguém me responda, por favor. Ele já explicou respiração celular e fotossíntese? Não, respiração celular não. Não, então tá. Então, assim, ele está terminando organelas. Ele não começou nem núcleo, não. Núcleo celular. Ele começou núcleo, ele tá em núcleo agora, tá, Pê? Então, ele está em núcleo. Então, provavelmente eu vou explicar para vocês mitose e meiose, que vem logo depois de núcleo. Beleza? Mas aí, até lá a gente conversa. Depois vai vir energética celular. Beleza. Porque aí, até dia 18 de dezembro, porque aí vocês não vão ter mais aula com ele nem com ninguém, provavelmente, tá? Aí 18 de dezembro, já anota aí no caderno para mim o que o Jim já deu. Ficou claro isso aí? Tá? 18 de dezembro vocês me passam. Falou que a Petinga ele já deu citologia, já deu núcleo, já deu mitose, já deu meiose, já deu substâncias orgânicas, DNA, lipídio, proteína, não sei se ele deu energética celular até lá, né? Aí você fala, ó, deu respiração celular, deu fotossíntese. Combinado? Aí vocês me falam o que ele deu, que aí eu vou só atacar, ou seja, gravar a aula e mandar para vocês de coisas que ele não deu, obviamente, né? Para a gente não perder tempo. Belezura? Combinados então, turminha? Já tem para casa para vocês lá, 3 aulinhas, tá? Agora, se for aula também que o Jim já deu, porque eu não estou sabendo, né? Mas eu acho que ele não deu ainda não, as aulas que eu postei lá. Aí vocês me falam. Então, vamos embora. Vamos começar essa aula aqui. Vamos embora. Bom, todo mundo sabe. Agora eu quero alguém aqui respondendo comigo, tá? Que eu vou fazer um bate-bola rápido. Então, responde aí para mim. Todo mundo sabe o que é feedback positivo? Nós já vimos feedback positivo? Isso, né? Que o produto final estimula mais ainda. Quais 2 hormônios vocês têm que lembrar que tem feedback positivo? Na hora do parto, ocitocina, quanto mais o menino força o útero, mais estimula a neurohipófise a liberar, porque ela não produz nada, a liberar a ocitocina, que contrai mais o útero, que força mais o menino, que estimula mais ainda a neurohipófise a liberar a ocitocina. Lembrando que a ocitocina é hormônio hipotalâmico, não é produzido pela neurohipófise. Tá? E outro é a prolactina, o hormônio lactogênico, aquele hormôniozinho que quanto mais o bebê mama, mais estimula a adenohipófise produzir e liberar hormônio lactogênico ou prolactina, tá? E feedback negativo. A maioria das glândulas nossas trabalham com feedback negativo, ou seja, o produto final inibe a glândula que o produzia, beleza? Tá, então nós já vimos isso aí, beleza. Vamos seguinte, ó, eu vou falar de adrenal hoje, pâncreas, ok? Vamos lá para adrenal e pâncreas. Então já vimos tudo, já vimos tireoide, hipertiroidismo, hipotiroidismo, normocalcemia, paratormônio e calcitonina, controle, né? Tá. Controle de cálcio. Vem aqui comigo, ó. Glândulas suprarrenais. O que são glândulas suprarrenais? Aqui, ó. Aqui está o rim, é uma glândula que está em cima do rim, tá? Só que detalhe, a suprarrenal são 2 glândulas em uma. Por quê? Olha lá, vem comigo na luzinha, no spotlight. Olha aqui. Aqui tem o córtex da adrenal. Ad é ao lado, tá? Renal do rim, porque ela está do lado do rim. Então, adrenal ou suprarrenal são sinônimos, tá? Então, olha só. Aqui é o córtex. Córtex significa casca. Córtex é um nome genérico na biologia. No tronco, você tem córtex e tem a medula do tronco de um vegetal. Entendeu? Então, medula e córtex são nomes genéricos, não são nomes específicos. Tá? É nome genérico. Qualquer coisa pode ter medula ou córtex. Eu posso falar que isso aqui é o córtex e aqui onde está a etiqueta é a medula dessa latinha minha. Porque isso é um nome genérico. Então, repara, aqui eu tenho um córtex da adrenal e aqui eu tenho a medula da adrenal. Aí vocês vão guardar para mim o seguinte, ó. O córtex da adrenal, que é essa parte aqui mais externa, aqui ó, córtex da adrenal, ele libera aldosterona,
que é aquela que faz reabsorver sódio, né, no néfron. Reabsorver é tirar do túbulo contorcido e mandar de novo para o sangue e acaba atraindo água. Então, aldosterona faz reabsorver sódio. Portanto, o sódio atrai água, porque onde o sódio vai, a água vai atrás, certo? Porque o sódio tem carga. E se você reabsorve o sódio que estava saindo na sua urina, você reabsorveu esse sódio, porque liberou aldosterona, e jogou esse sódio para a corrente sanguínea, para o vaso sanguíneo, ele atrai água. Portanto, com a aldosterona, a sua pressão vai subir ou vai diminuir? Pressão Vai sanguínea. aumentar. Vai aumentar. Isso. A aldosterona é um dos mecanismos de controle da pressão arterial. Ficou claro isso aí? Se a sua pressão cair agora, o seu rim libera renina, que vai atacar a angiotensina e que vai fazer o rim, a suprarrenal, perdão, liberar aldosterona. Lembra aquele eixo que a gente já falou há muito tempo atrás, né? Quando eu falei de néfron, quando eu falei de rim, que é o eixo renina, angiotensina, aldosterona. Ó. Renina, quando o rim percebe que caiu a pressão. Aí libera renina, beleza. Que ataca o angiotensinogênio e vira angiotensina. A angiotensina é uma proteína, né, que faz angiotensina. Anjo é vaso sanguíneo, tensina aumenta a tensão. Faz as artérias contraírem, numa tentativa de aumentar a pressão. Porque na hora que você contrai, você está aumentando a pressão intratubular da artéria. Mas mesmo assim, a angiotensina faz a suprarrenal liberar aldosterona, que reabsorve sódio. Então, suas artérias com angiotensina já contrai, já aumenta a pressão. Beleza. E ainda faz a suprarrenal liberar aldosterona, você reabsorve sódio, reabsorve água, e aí entra mais água, aumenta mais ainda a pressão. Então, esse mecanismo, tá, de renina, angiotensina, aldosterona, é um mecanismo para regular nossa pressão quando a nossa pressão está baixa. Com pressão alta, você está hipertensa hoje. É ideal que você libere a sua suprarrenal, a parte cortical da sua suprarrenal libere aldosterona? De jeito nenhum, tá? Se liberar, você vai virar uma panela de pressão, tá? Então, beleza. Então, a parte cortical libera aldosterona, libera cortisol, que é um glicocorticoide, tá? Então, esse hormônio aqui, cortisol, que é liberado pela córtex da adrenal, tá? Ele é o hormônio do estresse. Quem fica estressado libera muito cortisol. E esse hormônio aqui, ele é também anti-inflamatório. Então, quando você está tendo uma inflamação crônica, você tende a liberar cortisol. Tanto que a gente, nas indústrias farmacêuticas, né, a gente faz sinteticamente corticosteroides. Ou seja, são hormônios parecidos com cortisol para diminuir sua inflamação. Beleza? Então, a aldosterona é um mineralocorticoide. Tudo que terminar em corticoide é porque veio do córtex da adrenal. Tá? Vou até colocar aqui, então. Ó. Falou que é corticoide, lá terminou em corticoide, você sabe que isso aqui é da córtex da adrenal. Tá? A aldosterona, ela é um mineralocorticoide. Por que ela tem esse nome de mineralo? Corticoide. Por que ela tem esse nome de mineralocorticoide? Corticoide porque ela é produzida e liberada pela córtex da suprarrenal. Ó, corticoide. É liberado, então, pela córtex. Por isso fala corticoide. Corticoide é que é produzido e liberado pela córtex da suprarrenal. E mineralo, porque ela está relacionada à reabsorção de um mineral, que é o sódio. Tá? Então, a aldosterona é um mineralocorticoide. O cortisol é um glicocorticoide e ele tem a ver, então, com diminuição da inflamação, diminuição da ativação do nosso sistema imune, tá? Então, vou colocar aqui, ó, um menos sistema imune, ou seja, ele inibe o sistema imune, ele inibe a inflamação, tá? E o cortisol é o hormônio do estresse. Ok? E outra coisa, o cortisol, presta atenção aqui comigo, o cortisol faz, por que ele é chamado de glicocorticoide? Glico, que lembra glicose. Ele faz as suas células pegarem, olha aqui, pegarem lipídios e proteínas, metabolizar esse lipídio e proteína e transformar em glicose. Ele estimula um processo chamado gliconeogênese, ó,
Neogênese. Glicose. Neo, novo. Gênese, gerar. Ou seja, nova forma de gerar glicose. Por quê? Porque está sendo a partir de gorduras e de proteína. Então, se você libera muito glicocorticoide, cortisol, por exemplo, tá? Você começa a estimular suas células a pegarem gorduras que estão no citoplasma em proteínas e transformar em glicose e jogar essa glicose para a corrente sanguínea. Aí eu pergunto para vocês, olha a lógica. Se você fica muito estressado, você produz pouco cortisol ou muito cortisol? Responde aí para mim. Jogo rápido. Muito cortisol. Muito. Isso. Aí o cortisol vai lá dentro das suas células e faz o metabolismo celular, as enzimas das células, pegarem lipídio, proteína e produzir glicose e jogar na corrente sanguínea. E aí, se você começa a produzir glicose e jogar na corrente sanguínea, você vai ficar hipoglicêmico ou hiperglicêmico? Mandaram no chat, vamos lá. Hiperglicêmico. E se eu fico hiperglicêmico, eu estimulo o pâncreas a liberar glucagon ou insulina? Quando você tem muita glicose no sangue? Insulina. Insulina. E você começa a sobrecarregar seu pâncreas. E se você continua estressado, você continua produzindo cortisol, que continua estimulando a produzir mais glicose, jogar na corrente sanguínea e sobrecarregando seu pâncreas. Ou seja, depois de 2 anos estressados, seu pâncreas não consegue produzir mais insulina porque ele ficou fadigado. Se seu pâncreas não produz mais insulina, você está com uma doença metabólica chamada o quê, gente? Quando você Diabetes. não... Isso, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Ficou claro? Então, pergunto, uma pessoa que vive estressada, depois dos 40 anos, a probabilidade dela se tornar diabética é menor ou maior? Maior. Ficou claro isso aí? Ainda mais se é uma pessoa estressada, olha aqui, sedentária. Ó, Vitória, então dá seu jeito. Ó. Olha aqui, olha as dicas. Estressada, sedentária. O que é sedentária? Não pratica esporte, exercício nem nada. E a alimentação é péssima. É Coca-Cola, é pizza, é hambúrguer, essas coisas maravilhosas todas aí que não presta, tá? Batatinha frita. Então, olha, prato cheio para ter doença metabólica. Ficou claro isso aí? Beleza. Ô, Léo, então dá seu jeito de melhorar. Come uns alface, umas rúcula, tá? Começa a caminhar, dá seu jeito. Você também, Rafa. Vocês dão seu jeito aí de vocês, menino. Então, vamos lá. Mas entendeu a lógica? Tá? E outra coisa, cortisol, ele estimula uma inflamação, um processo inflamatório, ou ele inibe o nosso sistema imune e inibe o processo inflamatório, o cortisol? Ele inibe, tá, o processo inflamatório. Beleza? Ok? Ô, Léo, cortisol, ele não é que ele causa emagrecimento. Eu não sei se ele causa emagrecimento, mas ele causa inchaço. Você já viu? Todo mundo que toma corticosteroide fica inchado. Beleza? Tá? Agora, você está perguntando ou você está afirmando que ele causa emagrecimento? Joga aí para mim, se é uma pergunta ou afirmação, tá? E por fim, gente, androgênios. Olha aqui para mim, já vou daqui a pouco olhar a sua pergunta ou afirmação, tá, Léo? Androgênios também é um hormônio da córtex do adrenal. E ele é chamado de sexo corticoide. Sexo corticoide, tá? Andro, aqui ó, andro significa homem, gênero masculino. Gineco, ou gine, significa mulher, gênero feminino, tá? Androgino. Ficou claro isso aí? Tanto que a parte masculina da flor é chamada androceu. A parte feminina da flor, de uma angiosperma, né, de uma planta, a parte feminina é chamada de gineceu. A mulher, quando ela vai no médico, ela vai no ginecologista. O homem, quando vai, homem que eu falo, o sexo masculino, quando vai no médico, ele vai no andrologista, tá? Vocês entram na menopausa, ou seja, pausa da menstruação, que poderia ser chamada de ginecopausa. Nós entramos na andropausa. Então, andro significa homem, significa masculino. Beleza? E eu quero que vocês guardem o seguinte, olha, a córtex da suprarrenal,
Nos homens, ela produz tanto hormônio masculino, testosterona, quanto hormônio feminino. Então, eu, barbudo desse jeito, o cara mais machão do mundo, ele está produzindo estradiol. Ficou claro isso? Tanto nos testículos dele, pouquinho, óbvio, ele produz muito mais testosterona, quanto na suprarrenal. Beleza, tranquilo, no córtex da suprarrenal, tá? Mas acontece o seguinte, androgênio é aquele que gera características masculinizantes. Então, acontece muito, se você tem um tumor na suprarrenal, na córtex da suprarrenal, tá? Se você tem um tumor ali, você começa a produzir muito desses hormônios, inclusive os androgênios. Então, você começa a ter uma sintomatologia clínica característica. Qual? Vem aqui comigo, olha. Primeiro, o fato de você absorver muito sódio, porque você está com um tumor na córtex da adrenal, vai te deixar hipertensa, você concorda comigo? Então, você vai tender a hipertensão. Tá? Já chegou com esse dado clínico lá para você, seu paciente. Beleza? Outra, se está absorvendo muita água, você fica com edema, então você fica inchada. Então, chegou a mulher hipertensa e com edema. Outra coisa, produz muito cortisol. Então, essa mulher tem hiperglicemia. Por quê? Porque ela tem tumor na córtex da adrenal. Então, ela está produzindo muito mineralocorticoide, muito glicocorticoide, né? Então, olha só, ela já tem hiperglicemia, tá? Aí você fala, opa, quando você olha a dosagem de cortisol dela, tá alta. Beleza? E outra, além dela estar, então, inchada, né, por vezes gorda, tá? Hiperglicêmica, olha aqui, ela está, então, com barba, beleza? Tá nascendo barba aqui, ó, barba, a voz está ficando mais grave, ou seja, ela está com características masculinizantes. Ficou claro isso aí? Beleza? Apareceu com isso, gente, a primeira coisa que você vai pedir, então, é um exame de imagem da suprarrenal dessa mulher, porque provavelmente ela está com tumor na córtex da adrenal, beleza? E aqui, ó, dependendo da zona glomerulosa, isso aqui vocês não precisam saber não, tá? Vocês têm que saber só isso aqui, só estou falando. Se for um tumor na zona glomerulosa, ela vai produzir muita aldosterona. Se for na zona fasciculata, muito cortisol. Se for na zona reticulares, ela não vai ter problema nenhum com aldosterona e cortisol. Ela vai ser altamente masculinizante. Vou dar uma dica para vocês. Os circos, nos séculos passado e retrasado, então, né, o circo, tá, de lona, de palhaço. O circo no século XIX, século XX, início de século XX, até mais ou menos 1930, 1940, além de animais palhaços, eles traziam coisas diferentes, pessoas diferentes, anomalias, aberrações, tá? Então, gigantismo hipofisário, produziu muito GH, o cara gigante, pronto, ia pro circo. Nanismo hipofisário, o cara ia pro circo. E apareciam as mulheres barbadas. Geralmente elas eram gordas, tá? Tinha pelos no corpo e muita barba. Depois, gente, descobriu-se que a maioria das mulheres barbadas de circo, tá, final do século XIX, 1880, até meados do século XX, 1950, 1960, o que elas tinham? Fala aí para mim. Barba. Não, já falei que é barbada, né, gente? Pelo amor de Deus. O que elas tinham? Barba. Hã? Beleza, mas eu tô falando assim, de sintoma. Tumor. Tumor onde? Fala aí, Léo. Tumor na córtex da suprarrenal, na córtex da adrenal. Ficou claro isso aí, galera? Beleza. Agora, repara uma coisa. Tudo que terminar com corticoide, você sabe que veio da córtex. Agora, a medula, olha aqui, a medula vai produzir um hormônio chamado adrenalina. Então, medula adrenalina. Ficou claro isso aí? Olha lá, ó, adrenalina. Ina, natureza. Adrena, de adrenal. Então, a adrenalina é hormônio liberado pela adrenal. Porque é o seguinte, gente, quando descobriram a adrenalina, eles achavam que a suprarrenal só produzia esse hormônio. Então, batizaram ele de ina, natureza, adreno, da adrenal, ou seja, hormônio que veio da adrenal. Só que depois, tá, 40 anos depois, eles descobriram que a suprarrenal, a adrenal, são duas glândulas em uma. A parte cortical é completamente diferente da parte medular. Ficou claro isso aí? Tá? A parte cortical aqui, ó, tá, veio de um tecido embrionário chamado mesoderma. A parte aqui medular veio do ectoderma. O mesmo tecido faz sistema nervoso. Então, você vê,
Adrenalina, o sinônimo dela, né? Pode ser também epinefrina. E são sinônimos, tá? Se vir na sua prova adrenalina ou epinefrina, epi, que está em cima, nefro é rim, nefrologista, ina, natureza. Ou seja, o hormônio que é produzido por quem está em cima do rim. Ou seja, produzido pela suprarrenal. Epinefrina ou adrenalina é a mesma coisa. Agora, esse hormônio aqui, adrenalina ou epinefrina, ele é produzido na medula da adrenal e ele é o hormônio da fuga ou luta. Toda vez que você tem que lutar ou fugir, correr, você tem descarga adrenérgica. Descarga adrenérgica, ou seja, a medula da suprarrenal joga no sangue aquele tantão de adrenalina. Ficou claro? E a adrenalina, quando a gente falou do sistema nervoso simpático, né? Ela é simpático-mimética. Ela mimetiza, ela imita o sistema nervoso simpático. Ficou claro? Tá. Vamos lá. Quais são as características, tá? De uma descarga imensa de adrenalina? Que você liberou adrenalina. Que você vai ter que ou lutar ou fugir. Vamos ver. Sua pupila vai diminuir ou vai aumentar? Fala aí pra mim. Aumentar. Isso, porque você tem que ver tudo. E no simpático, você lembra que aumentava, não era isso? Não é? O simpático chegou, sua pupila fica assim, tá? Outra coisa, vamos lá. Você tem que lutar ou fugir. Você vai ficar com sangue aqui na pele? Alguém foge com a bochecha? Alguém dá porrada com a bochecha? Fala aí pra mim. Não, concorda? Nem com a pele. Ah, espera aí que eu vou te dar uma porrada com a minha pele. Plum, me manda a pele. Não existe isso. Então, gente, olha, quando você dá a descarga adrenérgica, você tem uma vasoconstrição periférica. Vou falar de novo. Vasoconstrição, aperto. Então, aqui, ó, todos os seus vasos sanguíneos da periferia do corpo, da pele, contraem. E se ele contrai, fica pouco sangue. Então, pergunto para vocês, você vai ficar vermelhinho assim, ó, ruge, bonitinho assim, né? Com esse rubor na face, ou você vai ficar branco? Transparente, adorei. Transparente, por isso fala, você ficou branco de susto. Ficou claro isso aí? Beleza? Outra, a temperatura aqui da sua pele, já que o sangue desapareceu dali, vai ficar quente ou vai ficar fria? Por isso você fala suei frio. Lógico, você suou, né? E frio por quê? Porque seu sangue foi exprimido na pele por quê? Esse sangue tem que ir para onde, gente? Você vai deixar sangue na pele? Não. Você vai mandar sangue para onde? Fala aí para mim. Você tem que lutar ou fugir? Fala para onde você vai mandar seu sangue. Os músculos? Músculo, coração, cérebro e pulmão. Concorda comigo? Músculo porque você vai ter que lutar ou correr. Beleza? Para o coração, por que você está mandando sangue para o coração? Para ter mais bombeamento cardíaco. Pulmão, para pegar mais oxigênio. Concorda? E cérebro, por que você está mandando mais sangue para o cérebro? Para oxigenar mais o cérebro. Isso tudo, para oxigenar mais o músculo, oxigenar mais o coração, o pulmão e o cérebro. Mas por quê que você mandou para o cérebro também? Porque você tem que tomar uma decisão rápida. Você concorda comigo? Não é? Você tem que ficar muito ligadaço. Falou, opa, o que está rolando aí? O que eu faço agora? Né? Eu pulo ou agarro na corda? Na hora você vai ter que resolver. Ficou claro isso aí? Beleza? Outra, você vai ter que fugir, gente. Você vai levar 10 quilos de cocô dentro de você? Quando você tem descarga adrenérgica, então, o que você acha? Você fecha os esfíncteres uretrais da uretra e o esfíncter anal? Ou você relaxa esses esfíncteres? Quando você tem descarga adrenérgica? Relaxa. Lógico. Quem acumulou 10 quilos de cocô na hora que chegou lá o tigre dente de sabre? Deixou descendentes? É evolução, ficou claro? Quem fechou os esfíncteres e manteve 10 quilos de cocô lá, eu vou correr, espera aí lá, 10 quilos. Eu, velho, soltei tudo, ó, larguei tudo, fiquei 10 quilos mais leve. Eu passei na evolução, olha lá. Eu fugi do tigre dente de sabre. Esse cara que não teve isso, não deixou descendência, ficou claro? Tudo é evolução, galera. É a famosa que caguei de medo, mijei de susto, caguei de susto,
Tá? Então, toda vez que você tiver medo, que você tiver susto, que você tiver que fugir ou lutar, qual hormônio que está ali pululando no seu sangue? Fala aí para mim. Adrenalina. Sinônimo dela, que pode cair na prova. Epinefrina, isso. O rim, desculpa, gente, o rim não. A suprarrenal, ela libera 80% de adrenalina ou epinefrina, que é sinônimo, e 20% de noradrenalina e norepinefrina, que é muito parecida com adrenalina. Tudo bem? Então, se cai noradrenalina, é mesmo efeito da adrenalina, ou norepinefrina, ok? Tá. Agora é o seguinte, a parte cortical da suprarrenal é estimulada por um hormônio adeno-hipofisário. Hipofisário, da parte adeno, da parte glandular anterior da hipófise. Vocês lembram qual hormônio que é? É o ACTH, olha lá, ó. Tá? ACTH. Isso aqui é um hormônio hipofisário que estimula a parte cortical da adrenal. Olha o nome dele aqui, ó. Adreno, em inglês, adrenocorticotrophic hormone. Ou seja, hormônio trófico da córtex da adrenal. Ou seja, hormônio trófico é que alimenta, né? Cadeia trófica é uma cadeia alimentar. Nós vimos que os hormônios adeno-hipofisários são trofinas, são hormônios tróficos que alimentam todas as glândulas, por isso que a hipófise é chamada de glândula mestra. Então esse aqui é o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico é um hormônio hipofisário ou é um hormônio da adrenal? Hormônio adrenocorticotrófico. Ele é um hormônio hipofisário ou é um hormônio da adrenal? Hipofisário. Ele é liberado pela hipófise, pela adenihipófise e estimula a parte cortical da adrenal. Ele é um hormônio hipofisário que age no córtex da adrenal. Beleza? Tá. Agora, quem estimula a parte medular, medula, que libera adrenalina, tá? É o sistema nervoso simpático. Tá? Ai! Levou susto, olha lá, ó. Tá? É o sistema nervoso simpático que manda sinal e a medula joga na corrente sanguínea a adrenalina. E aí você vai ter todas essas reações fisiológicas que eu falei para vocês. Beleza? Tá. Outra coisa que eu pergunto para vocês, para a gente passar para o pâncreas. Esse aqui é seu fígado. Belezura? Seu fígado guarda glicogênio. Glicogênio são 30 mil moléculas de glicose ligadas entre si. Ó, glicogênio. Gênio é que pode gerar glicoglicose. Uma molécula de glicogênio tem 30 mil moléculas de glicose ligadas entre si. No seu hepatócito, que é uma célula do fígado, tem milhões de moléculas de glicogênio. E seu fígado tem zilhões de hepatócitos, que são células do fígado. Portanto, eu pergunto para vocês, vocês acham que tem pouco glicogênio no fígado ou muito glicogênio no fígado? Muito. Tem um universo de glicogênio no fígado, tá? Nos músculos também tem glicogênio, mas o músculo é egoísta. O músculo só guarda glicogênio para ele. Ficou claro? O músculo só guarda para ele. Ele nem compartilha com outros músculos. É só para ele. Bíceps guarda só para bíceps. Beleza? Tá. Orbicular bucal guarda glicogênio só para ele. Orbicular bucal. Ponto. E por aí vai. Tá? Agora é o seguinte. Quando você tem descarga adrenérgica, vem aqui comigo. Não dorme ainda não, dorme ainda não. Quando você tem descarga adrenérgica, a adrenalina, além de fazer isso tudo que eu já falei para vocês, vasoconstrição periférica, vasodilatação no cérebro, no coração, nos músculos, né? Porque precisa chegar a porte sanguíneo. Opa, para o tubo digestivo. Na hora de fugir ou lutar, você precisa continuar com digestão? Não. Tanto você fica com a boca seca. Por quê? Você não saliva. Para tubo digestivo, camarada. Acabou. Entendeu? Eu não vou ficar gastando sangue lá no tubo digestivo, fazendo peristaltismo, não. A única coisa que eu faço é relaxar esfíncter para deixar cocô e xixi para eu correr mais rápido, sair voando. Mas tubo digestivo, peristaltismo acaba. Eu não vou gastar sangue com peristaltismo, sendo que eu tenho que fugir ou lutar. Ficou claro isso aí? Para digestão. Total. Tá. Repara uma coisa. Adrenalina, além disso tudo,
de inibir o tubo digestivo, né, de estimular, então, vasodilatação nesses órgãos principais que eu falei, músculo, coração, pulmão e cérebro, vasoconstrição periférica na pele. Além disso, a adrenalina vem aqui no fígado e faz os hepatócitos quebrarem glicogênio e jogar essas glicoses aqui na corrente sanguínea. Olha lá, ó. Então, a adrenalina é um hormônio hipoglicemiante ou hiperglicemiante? Hiperglicemiante. Hiperglicemiante. E eu pergunto, por que que a adrenalina tem essa função? Você não vai ter que lutar ou fugir, você vai precisar de energia, você concorda comigo? Então ela vai lá no fígado, manda o fígado quebrar todo o glicogênio, todo não, né, gente? Grande parte, tá? Grande parte do glicogênio, e aí você vai ter um pico hiperglicêmico. Ficou claro isso aí? Você vai ter um pico hiperglicêmico. Então repara, nós temos 3 hormônios que são hiperglicêmicos, que aumenta a glicose no sangue. Presta atenção. Adrenalina é hiperglicêmico, faz o glicogênio ser quebrado e joga a glicose no sangue. Cortisol, que é glicocorticoide, porque faz, então, a célula produzir novas glicoses a partir de um processo chamado gliconeogênese, e essa glicose é jogada no sangue, então ela é hiperglicemiante. E o glucagon, que é aquele hormônio do pâncreas, que quando está diminuindo a sua glicemia, o pâncreas libera glucagon. Ó, glucagon, agon agonista, que ajuda. Glucose, porque em inglês glicose é glucose, em latim também. Então, glucagon é o ajudante da glicose. Ou seja, se você está com pouca glicose no sangue, o pâncreas percebe e libera glucagon. O glucagon vai lá nas células e faz as células quebrarem, então, glicogênio e jogar glicose no sangue. Então, anota aí para mim, ó, glucagon, glicocorticoides, que é o cortisol, e adrenalina são hiperglicemiantes. São 3 hormônios hiperglicemiantes. Glucagon, glicocorticoides e adrenalina. Agora, qual que é o único hormônio hipoglicemiante? Quando você está com a glicemia alta, o pâncreas libera e faz as células guardarem glicose. Insulina. Ficou claro porque problemas com insulina vai te levar no pau? Porque é o único hormônio que abaixa a glicose do sangue. Entenderam, galera? Por isso, se você tiver um problema no pâncreas e você comprometer a sua produção de insulina, dançou. Porque é o único hormônio que controla a retirada de glicose do sangue. Agora, para julgar a glicose no sangue, você tem 3. Por isso que é mais difícil você ter problemas de hipoglicemia. Entenderam? Mas problema de hiperglicemia, que é o diabetes mellitus, é muito fácil da gente ter, porque é um hormônio só. Se você desestrutura o pâncreas, aí dançou. Deu para entender aí, galerinha? Só para encerrar agora, ó. Então, não, isso aí... isso aqui é rapidinho, ó. Você está com pouco sódio no sangue, a hipófise ou pituitária, né, que está na base do cérebro, percebe, libera o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir na córtex da adrenal, que libera a aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio lá no rim, então o sódio volta para a corrente sanguínea, não vai sair na urina. Onde o sódio vai, a água vai atrás, reabsorve a água, aumenta a pressão sanguínea. Então você estava com pressão baixa, agora você corrigiu sua pressão. É lógico que se passar, você começa a não liberar mais a CTH e nem a aldosterona. E aí você começa a eliminar o sódio, tá? Vocês lembram que eu expliquei isso aqui quando eu expliquei digestivo para vocês? É só isso aqui, ó, que vocês têm que guardar, ó. Alta taxa de glicose. Por exemplo, depois de uma refeição. Isso estimula as células beta do pâncreas a liberar insulina. Olha lá, ó. A célula beta do pâncreas liberou insulina. Olha lá. E alta taxa de glicose inibe a célula alfa que libera glucagon. Ó. Tem alfa no meio. Glucalfa, né? Glucagon. Então a célula alfa libera glucagon. Então, olha só. Altas taxas de glicose no sangue, logo depois de uma refeição, o pâncreas percebe que seu intestino está reabsorvendo muito monossacarídeo, porque está em processo, né? Já digeriu os carboidratos, o intestino delgado está absorvendo, aumenta a quantidade de glicose no sangue
inibe o pâncreas a liberar glucagon, mas estimula as células beta a liberar insulina. A insulina, né, vai chegar nas células e estimular o receptor GLUT, transportador de glicose. E o receptor GLUT, então, vai guardar as glicoses dentro da própria célula. Então, o fígado, olha lá, os hepatócitos do fígado absorvem a glicose e guardam na forma de glicogênio. Então, a insulina estimula as células do fígado a guardarem a glicose que estava no sangue. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Você libera ele quando você está no estado de hiperglicemia. Tudo bem. Mas repara, já tem 3 horas que eu fiz minha última refeição. Por que eu não estou caindo aqui desmaiado, sem energia? Por quê? Porque olha aqui, à medida que vai baixando a glicose do sangue, porque minhas células vão fazendo respiração celular e utilizando a glicose, vai acabando, ó, vai diminuindo a taxa de glicose no sangue, o meu pâncreas percebe que eu estou entrando num estado de hipoglicemia, ele inibe, então, a baixa de glicose, inibe a célula beta, então ela não joga mais para o sangue insulina, não, porque eu já estou abaixando a glicose, ainda vou jogar um hormônio que abaixa mais ainda a glicose do sangue, não. Então, baixas taxas de glicose inibe a célula beta, ela não produz mais insulina, mas baixas taxas de glicose vai estimular a célula alfa a liberar o glucagon, o agonista da glucose. O glucagon chega nas células do fígado e faz as células do fígado, o hepatócito, né, os hepatócitos, quebrarem os glicogênios que estão no citoplasma deles, porque eles são células, né, então está dentro do citoplasma deles, quebra o glicogênio, cada glicogênio são 30 mil moléculas de glicose, puf, joga 30 mil moléculas de glicose. Ah lá, eu estava com baixa de glicose no sangue, porque eu comi há 3 horas atrás. Então agora, o meu pâncreas, eu comi há 3 horas atrás, gente. Eu não estou desmaiando. Pelo contrário, vocês viram como é que eu estou ligado aqui na aula. Então eu pergunto para vocês, agora, nesse momento, tem 3 horas que eu comi. O meu pâncreas está liberando insulina ou glucagon? Glucagon. Glucagon. O glucagon está indo no meu fígado e está fazendo os meus hepatócitos quebrarem glicogênio e jogarem glicose no sangue. Então, quem está mantendo essa normoglicemia minha, ou seja, o meu sangue com glicose, uma quantidade normal, para ir para os meus neurônios, porque eu estou pensando em tudo que eu vou falar para vocês, e meus neurônios precisam de energia, quem dá energia é a glicose, né? Através da respiração celular que produz ATP, as mitocôndrias dos meus neurônios estão quebrando glicose produzindo ATP. Então, quem está dando essa energia é a glicose que estava armazenada no fígado na forma de glicogênio. E quem fez esse glicogênio ser quebrado e essa glicose ser liberada e eu continuar numa boa com uma normoglicemia foi o glucagon. Ficou claro isso aí, galera? Mas se eu começar a ter uma hiperglicemia, quem o pâncreas vai começar a liberar? Insulina. Fechou. Então, aqui, ó, a normoglicemia, ela entra num equilíbrio entre insulina e glucagon. Fiquei com muito açúcar no sangue, libera insulina. Insulina tira açúcar do sangue. No capetinho, como é que eu tô? Olha aqui, tá desaparecendo açúcar do meu sangue, glicose. Opa, insulina sai de cena e o pâncreas começa a liberar glucagon. Ficou claro isso aí, gente? Então, quem regula a liberação de insulina e glucagon pelo pâncreas é a própria concentração de glicose no sangue, a própria concentração sérica de glicose. Ficou claro isso aí, galerinha? Sim ou não? Sim, ficou. Beleza? Então, joia, galera. Ó, eu acho que nossa aula terminou, não terminou? Deixa eu ver. Passou ainda 2 minutinhos, ó. Então, um beijo grande para vocês, tá? Pode estudar essa parte lá no livro, acho que a parte 107, que a gente ainda está no sistema endócrino, e assistam as 3 aulas que eu já mandei para vocês. E fiquem atentos nas aulinhas que eu vou mandar, tá bom? Beijo grande, boa aula aí para vocês, galera. Obrigada, Capê. Nossa, eu que agradeço, vocês estão de parabéns. Sexta-noite, ó, gostando de ver. Isso mesmo, turma. Beijo grande. Valeu, Léo. Brigadão você, brigadão, Viti. Valeu demais, gente. Boa aula aí.